no capítulo 7, versículos de 11 a 15. Achou o capítulo 7 já? Achou não, né? Só tem um capítulo. Nós vamos ler do verso 11 até o fim. Onde João vai tratar sobre o terceiro e último personagem, que é Demétrio. E ele vai elogiar a conduta deste homem de Deus pela sua fidelidade em servir ao Senhor. Por isso o tema da mensagem é o líder fiel. Vamos ler então do verso 11 até o final do livro. 3 João, do 11 até o fim. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Vamos orar. Senhor, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor por 2 motivos, Senhor. Primeiro, por nós termos um culto onde podemos te servir, te adorar publicamente, livremente. Sabemos que muitos países não têm esse privilégio. Muito obrigado. Deus, não tire esse privilégio de nós. Muitas vezes nós não valorizamos essa bênção que o Senhor tem dado à igreja brasileira por tantos e tantos anos. Nós podermos sair dos nossos lares e sermos igreja, te adorar, reunir com nossos irmãos e te adorar livremente. Muito obrigado por isso, Senhor. E o segundo motivo que eu quero agradecer ao Senhor é por termos a Tua palavra santa, inspirada pelo Espírito Santo. 66 livros que são a voz do Senhor de forma escrita para as nossas vidas, para o nosso ensino, para a nossa edificação, para a nossa correção. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E não tire de nós, Senhor, a Tua palavra. Sabemos de eventos na história em que foi proibida a Tua palavra de circular pelo país. Bíblias foram queimadas. E o Senhor tem nos guardado, tem guardado a Tua palavra aqui no Brasil. Nós temos livre acesso à Tua palavra. Nós podemos apregoá-la livremente. É o Senhor que tem nos dado esse presente. Perdoa por não valorizarmos, Senhor. É como diz um provérbio que fala que a alma farta, ela pisa em favos de mel.
Ó Deus, nos perdoe por não valorizar a Tua palavra que está à nossa disposição. E Te agradecemos por Tua fidelidade e graça em permitir que a Tua palavra esteja presente na vida da igreja por todos esses anos de história do protestantismo aqui no Brasil. O Senhor é muito bom. Ajuda-nos, Deus, a enxergar a Tua bondade mais, porque muitas vezes nos acomodamos. Abre os nossos olhos para contemplar a Tua provisão, as Tuas bênçãos sobre a Tua igreja e sermos gratos. Por fim, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que dirija a ministração da Tua palavra, que possa, Deus, trazer instrução à nossa mente e trazer instrução ao nosso coração. O Teu Espírito Santo tenha misericórdia. Use a Tua palavra para nos edificar. E que através do ensino da Tua palavra nós possamos crescer na graça do Senhor Jesus. Assim nós oramos totalmente dependentes do Senhor. Que toda honra, toda glória seja dada somente a Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém. Ok, chegamos ao fim de mais um livro. Conseguimos passar por todas as epístolas. Na verdade, passamos aqui na PIB em 10 anos. E no 11º tive o privilégio de pregar todos os livros de João aqui nessa igreja, né? Desde o Evangelho, Apocalipse, as epístolas. Considero isso um grande privilégio, poder ficar tanto tempo em uma igreja para poder expor assim livros inteiros da Bíblia. Isso é um grande privilégio. Deus sabe da gratidão do meu coração. E nós chegamos ao fim, né, que é a última parte da 3ª epístola do apóstolo João. Essa epístola ela trata sobre liderança, né? Ela mostra 3 personagens onde a gente pode aprender sobre como eles amavam a Deus e como eles viam a obra de Deus. No caso de Demétrio e no caso de Gaio, sim. No caso de Diótrefes, não, porque era um falso mestre, um falso líder, um homem ímpio, oportunista, que estava se aproveitando do povo de Deus. O próprio João, ele fala isso, como nós vimos no domingo passado. E hoje nós vamos tratar do mesmo tema, liderança cristã, mas observando a vida de Demétrio. Eu quero começar com uma frase de certo pensador oriental, que ele falou algo muito interessante sobre liderança. Não exatamente liderança cristã, mas liderança de modo geral. E ele tem muita sabedoria quando ele fala o seguinte: ele fala que há 3 tipos de pessoas no mundo. Aí ele vai designar: a primeira, aquelas que não se mexem. A segunda, aquelas que são movíveis. E a terceira, aquelas que movem os outros. Essa terceira, dos 3 tipos mencionados, apenas o último é o líder. O líder é aquele com o dom de mover outras pessoas. Esse é o líder. Gostei bastante dessa definição sobre liderança. Agora, pensando nessa última parte da epístola, nós vamos ver que existe o bom líder e existe o mau líder. No domingo passado nós aprendemos sobre Diótrefes. E Diótrefes é o mau líder.
um homem de caráter disforme, um homem com atitudes reprováveis. Sobre o mau líder, eu gostaria de falar ainda que ele tem condições de movimentar outras pessoas, porque ele é líder. Só que ele faz isso para benefício próprio. Esse era Diótrefes. Ele quer, ao movimentar outras pessoas, ele quer roubar a glória de Deus. Ele não se importa com a glória de Deus porque ele quer exaltar a sua própria glória. Então ele age de estratégia. A estratégia da manipulação para enganar os seus liderados. Ele quer que os seus liderados, isso é muito importante sobre o mau líder, o vejam como o ídolo deles. O mau líder, ele quer ser o líder, não o líder, mas o ídolo das outras pessoas. Quando, na verdade, irmãos, o servo verdadeiro de Deus, ele deve liderar para a glória de Deus, fazendo com que as pessoas que o seguem adorem e sirvam a Jesus Cristo. Esse é o bom líder. Esse é o líder fiel. Ele mobiliza as pessoas para adorarem somente a Deus e servirem somente ao Senhor Jesus Cristo. E assim João ele encerra a sua epístola falando do terceiro e último personagem, que é Demétrio. Ele vai descrever esse homem como um líder fiel. E o que nós podemos aprender com Demétrio sobre liderança fiel? É o que nós vamos fazer a partir de agora. A primeira coisa que nós podemos aprender, irmãos, sobre liderança fiel, é que o líder fiel, ele imita o que é bom. O líder fiel imita o que é bom. E nós podemos ver isso muito claramente no versículo 11, quando João continua escrevendo ao portador da carta, que foi Gaio. Ele diz o seguinte no verso 11: Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Daí o primeiro princípio sobre liderança. O líder fiel, ele imita o que é bom. E João continua e diz: aquele que pratica o bem procede de Deus. E aquele que pratica o mal, o que é que diz a palavra, irmãos? Jamais viu a Deus. Isso é muito sério. Cuidado, você que quer se levantar dentro da igreja para ser um líder, mas um líder mau. Um líder que mobiliza as pessoas com o propósito de trazer glória para o seu próprio nome. Cuidado com isso. Porque João está dizendo que essa é uma característica de um homem. Que ele pode até ser líder, ele pode até ter o dom de liderança, mas ele não é um convertido. Ele não nasceu de novo. Ele não é servo de Cristo. Cuidado você quando se levanta para liderar com propósitos carnais. Lembre-se que essa epístola, como eu falei agora há pouco, ela foi endereçada a Gaio. É importante que você saiba disso, como começa aí o versículo 11, amado. Esse amado aqui que ele está falando é Gaio, o portador da epístola, ou o destinatário da epístola. E é importante você saber disso, porque aí você vai entender que João ele está dando um conselho aqui. E o conselho de João é que Gaio não imite, pelo contexto da carta, quem é o líder mau dessa carta, irmãos?
Diótrefes, exatamente. O conselho de João é que Gaio não imite Diótrefes, o líder mau. E sim, que Gaio imite a quem? A Demétrio. Porque Demétrio é o líder bom. Demétrio, ele era bom, não no sentido de que ele era impecável, que ele não tinha pecado. Lembra, João está tratando sobre liderança cristã. Então, Demétrio, ele era bom no sentido em que ele era um líder fiel a Deus. Demétrio, então, de acordo com João, ele procedia de Deus, porque ele era fiel a Deus. Mas, quando ele fala de Diótrefes, ele diz que Diótrefes nunca tinha visto a Deus. A ideia é que Diótrefes nunca teve comunhão com Deus. Diótrefes não era crente. E ele mostra a sua descrença pela forma maligna que ele quis liderar a igreja de Deus. E aí talvez, se você está prestando atenção, pode vir a seguinte pergunta: pastor, se Diótrefes era um líder mau e João está dizendo que ele nunca viu a Deus, que ele não era crente, mas pelo que eu entendo, Diótrefes ele liderou dentro da igreja, não foi? Sim. E aqui está a minha pergunta, pastor Ayrton. Essas pessoas que acabaram se mobilizando para se colocar debaixo da liderança de Diótrefes, podemos afirmar que eles também eram descrentes igual a Diótrefes? E a resposta é sim e não. Alguns sim, outros não. Eu nunca me esqueço de uma pregação do Heber Campos Júnior, quando eu entendi pela primeira vez o que é que significa ovelha. E ele pregando, ele disse assim: a gente tem mania de quando a gente vê a Bíblia chamando a gente de ovelha, a gente entende isso como um elogio, não é verdade? Mas não necessariamente. Na verdade, quando a Bíblia nos chama de ovelha, é para nos ensinar o quão tolinhos nós somos, o quão ingênuo nós somos. E nós podemos acabar seguindo vozes dissonantes do Evangelho. Então tem gente que é crente, mas acaba, mesmo sendo crente, sendo influenciado por uma liderança maligna. Isso não vai durar muito tempo. Se ele é crente de verdade, o Espírito Santo vai tocar na vida, vai tocar no coração dessa pessoa que é crente de verdade, vai abrir os olhos dela que aquela pessoa que ela está seguindo como líder dela não passa de um falso líder. E ao perceber disso, ela se afasta do líder maligno e ela corre para o pastor supremo, Jesus Cristo. E ela vai em busca de um líder que seja fiel ao verdadeiro pastor das nossas almas, que é Jesus. Mas sim, tenha cuidado, você que é crente. Se você não tiver cuidado, você pode acabar na mão de um líder maligno, semelhante a Diótrefes. Porque, desculpa a expressão, mas é uma expressão nordestina: o bicho que tem lábia é falso profeta. É uma lábia bonita. É uma conversa mansa. É uma melodia suave aos nossos ouvidos. Então a gente tem que ter muito cuidado. Nós precisamos observar se aquela pessoa que está se levantando como um líder, se ela é um líder fiel ou é um líder infiel, como era Diótrefes. A forma carnal de liderar
mostra que Diótrefes nunca tinha visto a Deus. E aí a gente tem que avaliar esses líderes aí, muitos pastores, muito pregador, pregando heresias em nome de Jesus, pregando o famigerado, o demoníaco evangelho satânico da prosperidade. E a gente tem que ver essa turma, essa galera, esses profetas coaches que estão se levantando agora, pregando um evangelho misturado, falando em nome de Jesus, mas pregando heresia, querendo dar a entender que ser crente é ser o Superman. A gente tem que ver se a palavra não está falando também desses homens. Porque ao pregarem a mentira, eles estão entrando na classe de líderes maus. E João diz que aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então tem muito pastor que está pregando heresia, é porque ele é descrente, ele está mostrando para onde o coração dele é atraído. Então ele prega aquilo que ele ama heresia. São as obras de um coração não regenerado. E meus irmãos, João diz aqui que Demétrio era um líder fiel. E eu quero dar um conselho para a igreja agora. Se você quiser crescer, se você quiser verdadeiramente amadurecer espiritualmente, se você almeja o caminho da fidelidade a Deus, você precisa imitar boas referências. Você tem que pegar como referência para a sua vida um bom modelo. E o modelo tem que ser líderes que demonstram por palavras e por obras que eles são fiéis a Cristo. Que eles são fiéis à palavra do Senhor. Esses são os líderes que nós temos que pegar como modelo para as nossas vidas, para crescer e amadurecer espiritualmente. Porque João, ele nos ensina aqui também que praticar o bem é a prova indelével de uma pessoa que nasceu de Deus. Praticar o que é bom, praticar o bem, é prova de um coração convertido. E praticar o mal, entretanto, é uma evidência de que ainda não houve conversão na vida dessa pessoa. Pessoa que vive praticando o mal, ela pode até falar o que é correto, mas e as obras dela? Vive praticando o mal? A prática do mal evidencia um coração não regenerado. Como a prática do bem pode evidenciar um coração verdadeiramente temente ao Senhor. João então deixa claro que Diótrefes não era um homem convertido, pois a prática do mal dava provas de que ele não tinha nascido de Deus. Eu acho importante aqui o comentário do reverendo Augusto Nicodemos, onde ele vai dizer o seguinte: líderes sedentos de poder são péssimos exemplos para os membros da igreja, e é necessário adverti-los a que sigam o modelo do bem e não do mal. Líderes que tentam dominar o rebanho e se posicionam como donos da igreja estão em desacordo com os ensinos das Escrituras. A Bíblia nos ensina a sermos modelo dos fiéis. E aqui Augusto Nicodemos está falando como um pastor, e ele está dizendo que os pastores precisam ser modelos de crentes que são fiéis
a Deus. E qual a base disso? É a base bíblica. Além do texto que nós estamos vendo aqui no versículo 11, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa para Timóteo, que era pastor. Abra lá, 1 Timóteo 4, 12. E aqui, em curtas palavras, 1 Timóteo 4,12, o apóstolo Paulo ele acaba nos ensinando como é que nós podemos avaliar um líder, como é que nós podemos avaliar um pastor. Ele diz assim: ninguém despreze o quê? A tua mocidade. Significa, ele está escrevendo para Timóteo, significa que Timóteo era um pastor jovem. Então, não é, a questão aqui é que não é se o pastor é velho ou se o pastor é novo. Não é assim que nós avaliamos se o pastor é fiel. Não é se o pastor é gordo ou se o pastor é magro. Não é se o pastor é bonito ou se o pastor é feio. Não é se o pastor é alto ou se o pastor é baixinho. Não é se o pastor é cabeludo ou se o pastor é careca. Não é nada disso. Avalia-se o líder pela sua fidelidade a Deus. E eu dou graças a Deus que é por causa disso que eu posso ser pastor. Imagina se fosse, o padrão fosse, tem que ser bonito. Eu não era pastor, né? Graças a Deus é pela fidelidade. Você observa se um líder, ele é digno de ser líder pela sua fidelidade a Deus. Então não desanime se você é baixinho, é feinho, é magro, é gordo, não importa. O líder, ele é avaliado pela Bíblia por sua fidelidade. Se não, vamos dar continuidade à leitura. Olha o que Paulo fala logo em seguida. Pelo contrário, não é se é velho, se é novo. Pelo contrário, não é assim que se avalia. Ah, esse pastor aí tem cabelos brancos. É ele que tem que ser pastor da igreja. Não. Não é assim que se avalia. Olha como é que se avalia. Torna-te padrão de quê? Dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Fidelidade. Avalia-se o líder se ele é fiel ao Evangelho, se ele é fiel a Deus, se ele é fiel ao Senhor Jesus Cristo. Precisamos, igreja, como servos de Jesus, servir de bom modelo para a igreja, para que assim as pessoas possam nos imitar. Nos imitar, pastor? Não, será que isso é certo? É. Se você é um líder fiel, a própria Bíblia dá essa recomendação de que a igreja precisa de bons modelos. A igreja precisa de crente fiel para que os outros possam seguir o modelo da nossa fidelidade. Por exemplo, em Filipenses capítulo 3, verso 17. Em Filipenses 3,17 está escrito assim, Paulo fala assim para a igreja de Filipos: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo ele está se colocando como um modelo de crente fiel e diz: olha, imitem o meu procedimento de crente fiel
ao Senhor Jesus. Paulo fala a mesma coisa para a igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Ele fala: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo novamente se colocando como um modelo de crente fiel. E o autor de Hebreus, ele traz a mesma ideia. Em Hebreus capítulo 10, verso 24. O autor de Hebreus, ele diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Essa expressão, consideremo-nos, é a ideia de nós servirmos de modelo uns aos outros. A gente tem que olhar para o nosso irmão e encontrar um irmão fiel, um irmão bíblico, um irmão temente a Deus, um irmão que ama a palavra, um irmão obediente a Cristo. E isso vai inspirar outros servos de Deus a serem fiéis. Essa é a recomendação bíblica. Um teólogo cristão que gosta de escrever muito sobre liderança é John Maxwell. E ele fala o seguinte: liderança é sobretudo influência. Liderança é influência. É a arte de influenciar outras pessoas. Ou seja, nós temos que entender que o líder ele vai influenciar sempre. Meu Deus, tomei banho hoje. Tem uma música aqui que está perturbando meu juízo. Nós temos que entender que o líder, ele vai influenciar sempre, irmãos. O líder, ele sempre vai influenciar. A grande questão aqui é se esse líder, esse modelo, ele está sendo bom ou está sendo mal. É se ele está influenciando para o bem ou se ele está influenciando para o mal. João diz que Demétrio era um líder digno de ser imitado. E o que João diria de você? O que João diria da minha pessoa? Será que você tem sido um bom modelo para a igreja? Será que você tem sido um bom modelo de liderança fiel na sua família? Será que você tem sido um bom modelo de liderança fiel no seu trabalho? Na faculdade que você estuda? O que João falaria sobre a sua conduta? Esse irmão ou essa irmã é um bom modelo, porque é fiel a Cristo. Ou esse irmão ou essa irmã é um mau modelo, porque é infiel ao Senhor Jesus Cristo. E assim nós vamos para o segundo princípio sobre liderança fiel. E o segundo princípio, irmãos, é o líder fiel, ele dá bom testemunho. O líder fiel dá bom testemunho. E nós podemos ver isso no versículo 12. Quando diz assim: quanto a Demétrio, João falando para Gaio sobre Demétrio. Vocês estão comigo ou não? João está falando para Gaio sobre Demétrio. E ele diz assim: quanto a Demétrio, todos lhe dão o quê? Testemunho. Segundo princípio sobre liderança fiel, o líder fiel, ele dá bom testemunho. João está dizendo que todos os membros da igreja conheciam Demétrio, respeitavam Demétrio, amavam Demétrio, agradeciam a Deus pela vida de Demétrio, a sua vida consistente e o seu ministério fiel. Todos na igreja conheciam Demétrio e o testemunho dele era de um homem fiel. Que coisa maravilhosa, irmãos, é nós sermos encontrados fiéis no trabalho do Senhor. A vida de Demétrio era um exemplo para os membros da igreja.
Os de fora também lhe davam bom testemunho. A sua vida era coerente. Sua vida familiar, sua vida financeira, sua vida profissional era coerente com o seu testemunho. Tem muita gente que é um baita de um crente. Eu vou expulsar o demônio de ti, mosca. Tô brincando, irmãos. Porque essa mosca está possuída mesmo. Sai. O que era que eu estava falando? Eu estava falando que tem crente que ele é um baita exemplo dentro da igreja. Mas dentro de casa, ele é um péssimo exemplo. A sua vida não está coerente. Porque o crente, ele tem que ser fiel em casa, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar. Tem crente que na igreja é um baita crente, é um baita testemunho. A impressão que dá é que ele é um homem de oração, ele é um homem de Bíblia. Ele é um homem que cuida bem da sua família. Mas quando ele chega em casa, não lê a Bíblia, não ora. Maltrata a mulher e os filhos. Há uma incoerência aqui. Porque o homem de Deus, ele tem que ser fiel dentro de casa também. E não apenas na rua para se exibir. Demétrio, ele mostrava sua fidelidade a Deus tanto aos de dentro como aos de fora. O seu testemunho era autêntico. Ele passava no crível, externo e interno. Isso porque Demétrio era um crente fiel a Jesus Cristo. E sabe o que me encanta aqui, irmãos? É que João vai dizer algo aqui que para mim é poderoso. No versículo 12 ele fala: quanto a Demétrio, todos lhes dão testemunho. Aí essa frase aqui, ela é demais. João diz: até a própria verdade. Que coisa linda de se ouvir sobre alguém. A própria verdade. Sabe o que é que ele está falando aqui? O que é a própria verdade que João está falando aqui, irmãos? A palavra. O Evangelho. A palavra de Deus. A própria palavra de Deus era testemunha de que Demétrio era um homem fiel a Deus. Que coisa maravilhosa. Significa que Demétrio, ele vivia o que pregava e pregava o que vivia. Era um homem coerente com o seu testemunho. Ele estava vivendo de acordo com a palavra da verdade. Para ele, o que a palavra de Deus dizia era certo e ponto final. E ele estava disposto a obedecer com todo o seu coração. Demétrio era fiel porque ele era um homem que não negociava as verdades da palavra de Deus. Tem muito crente que ele é fiel aqui na igreja, mas ele não é fiel diante de uma tentação lá fora. A Dalila vem e pisca o olho, faz charminho, manda mensagem no WhatsApp, marca encontro em algum lugar, e aí lá fora ele vai se agarrar com a Dalila, vai beijar a Jezabel, vai ficar com descrente. A palavra de Deus diz que nós não podemos entrar em julgo desigual, mas lá fora ele é reprovado, porque fica com descrente. Demétrio, ele era um homem que levava a sério a palavra do Senhor. Quando ele lia Gênesis, por exemplo, que ensina que este mundo foi criado por Deus pelo poder da sua palavra em 7 dias, ele acreditava que essa era a verdade. Tem crente que na igreja diz que foi Deus que criou o mundo. Mas quando está na faculdade, na frente do professor, o professor pergunta: e aí?
Como é que o mundo veio à existência? Aí ele vai dizer, Darwin explica, professor. E aí ele fala as asneiras de Darwin em sala de aula. O mundo veio de um Big Bang. Eu e você viemos do macaco. Na igreja ele diz que foi Deus que criou. Lá na faculdade ele fala que foi uma explosão aleatória que trouxe à existência todas as coisas. Isso é um homem que não acredita na palavra de Deus. Mas Demétrio não. A própria palavra de Deus, diz o apóstolo João, dá testemunho que Demétrio é um homem fiel. Ele era pelo evangelho até debaixo d'água. Podia cair o céu. Ele ia continuar sustentando as verdades da palavra. Isso é um homem fiel, irmãos. Que ele é pela Bíblia e nada mais. Não importa o que aconteça. Mas além da Bíblia, João ele diz algo também muito interessante. Ele fala assim, nós também damos testemunho da fidelidade de Demétrio. Nós quem? João ele está falando aqui como representante do colégio apostólico, irmãos. E ele está dizendo que o ministério apostólico dá testemunho sobre a fidelidade de Demétrio. Os apóstolos dão testemunho da fidelidade de Demétrio. João está dizendo para Gaio que Demétrio é um bom exemplo a ser imitado, pois é um homem de testemunho ilibado, um homem de caráter irretocável, um homem de Deus, de fato e de verdade. A igreja está precisando de mais homens assim. A igreja está precisando de servos como Gaio, de servos como Demétrio. Nós como igreja precisamos orar para que mais homens como Gaio e Demétrio se levantem para abençoar o povo de Deus. Porque, meus irmãos, o que tem de pastor com pompa, pregando com eloquência por aí, mas uma vida totalmente incoerente, que tem de pregador bom, que já vai no quarto casamento, não é brincadeira. Você sabia disso? Se você der o púlpito para o cara pregar, ele é um leão pregando. Mas o cara já vai para a quarta mulher. 3 divórcios nas costas. E ainda acha que pode ser exemplo, ser um bom modelo para pregar a palavra de Deus. Liderança não é só eloquência, meus irmãos. Se liderança fosse só palavras, a jumenta de Balaão era pastor. Porque até a jumenta de Balaão falou. Liderança não é só pregar. Liderança é uma vida de fidelidade ao Senhor. Quando eu estava meditando sobre isso, sobre liderança fiel, sobre o exemplo de Demétrio, eu me lembrei de uma coisa que eu acho que vale a pena compartilhar com os irmãos. Antes de eu ser pastor, eu trabalhava com meu cunhado numa loja de importados lá no centro. O nome da loja era Bonecão dos Presentes. Péssimo nome, mas não vem ao caso. E eu trabalhava vizinho ao corredor ali do centro, esqueci o nome agora, onde as principais livrarias evangélicas de Fortaleza estão lá. Galeria Pedro Jorge. E eu trabalhava do lado de uma dessas livrarias. E desde o início da minha conversão eu tinha interesse em conhecer mais sobre teologia, conhecer mais a Deus. Eu sempre ganhava um salário mínimo, eu sempre separava um pouquinho do meu salário para comprar livros teológicos. Logo no início da minha conversão eu já comecei a comprar livros para estudar. E eu comprava numa livraria, eu não vou dizer o nome, que a gente está sendo gravado, é melhor não citar nomes. E eu consegui comprar lá com o tempo, eu fiz amizade lá com um dos... Sempre comprava com o mesmo vendedor. E aí eu consegui comprar no carnê, eu comprava com carnê lá
ia dizendo o nome da livraria, lá na livraria. Aí, uma coisa interessante é que, uma vez conversando com ele, não lembro direito o assunto, mas o assunto era sobre, eu acabei perguntando sobre os pastores comprar no carnê. Na minha cabeça, todos os pastores tinham lá, né, crédito nessa livraria. Aí ele falou assim, não, o pastor não compra no carnê aqui não. Eu achei interessante aquilo, por que não? Não, só quem tem carteira assinada. Pastor realmente não tem carteira assinada, né? Mas eu queria entender aquilo. Ele acabou me falando, ele disse o seguinte, ó, é porque o que o patrão aqui já levou de calote de pastor, não é brincadeira não. Então, na verdade, não é que o pastor tem que ter carteira assinada. Na verdade, era uma forma da empresa se proteger de pastor caloteiro. Que coisa triste. No seminário que eu estudei, de vez em quando, a responsável pela biblioteca, ela ia lá na capela fazer um apelo, porque já tinha 60 livros da biblioteca, que ó, os seminaristas estudando para ser pastor, pegava os livros da biblioteca e dava fim nos livros. Dava fim. Como é que pode? Você está no seminário estudando para ser pastor e você está roubando os livros da biblioteca. Como é que pode? A gente tem que ter cuidado, irmão. Não é só porque tem um título de pastor que é pastor, não. O que tem de gente mau caráter aí, se chamando de pastor, não é brincadeira. O meu amigo fundou uma livraria evangélica há um tempo. E ele entregou a chave da livraria na mão de um cara que se chamava pastor, se intitulava pastor. Não vou alongar a história não. Meses depois, a livraria estava quebrada. E o dito pastor deixou um rombo financeiro para o meu amigo pagar. Pastor. Coisa triste. E por último, certo pastor batista, muito conhecido como um grande pastor, era conhecido que ele chegava na igreja, a igreja estava toda, vou usar a expressão aqui, toda quebrada, igreja pequena, e rapidamente a igreja se fortalecia, começava a chegar gente, mas ele era conhecido por ter um ministério curto. Pouco tempo ele ia embora. E a igreja ficava chorando, porque dentro de um ano o homem, a igreja, né, aquela animação, a igreja crescia, a igreja estava toda fraquinha, de repente crescia um ano, o pastor se despedia da igreja, dizia que ia embora, os irmãos chorando, pastor não vá, o trabalho está tão bom, ele dizia, não, é porque eu tenho um espírito paulino. Eu tenho que estar de cidade em cidade fazendo esse trabalho. E ele era muito valorizado, que exemplo maravilhoso. O tempo passou, acabou vindo à tona a verdade. Sabe qual era a verdade, irmãos? Sabe por que ele ia embora? Porque ele tinha problema com álcool. E às vezes ele se embriagava e espancava a mulher dele. Aí nessa hora, para não ser descoberto, ele resolvia entregar o ministério. Para a igreja não descobrir que ele era um agressor de mulher, um agressor da esposa. Até que chegou um momento que tudo veio à tona. Você está me entendendo? O cara valorizado, grande pregador, avivamento, a igreja cresce quando ele chega. Mas é um péssimo exemplo de liderança, bate na mulher. Que coisa triste, irmãos. Mas não era assim com esse grande servo de Deus, Demétrio. Ele tinha um bom testemunho dentro da igreja, da própria palavra de Deus, fora da igreja. João, representante do colégio apostólico, está dizendo, olha, Demétrio, imite Demétrio, ele é um homem fiel, Gaio. Tenha ele como modelo.
Graças a Deus existem os verdadeiros servos de Cristo. Mas o joio está no meio do trigo. A gente tem que ser grato a Deus quando a gente tem líderes fiéis, com disposição para nos ensinar. Porque são poucos. É uma pena que a gente só valorize uma liderança fiel ou quando o líder morre, ou quando Deus chama o líder para outro lugar. Deveríamos aproveitar o tempo em que Deus levanta líderes fiéis como um bom modelo e procurar seguir esse modelo. E procurar ser abençoado com essa liderança fiel que o Senhor levantou. Porque a gente não sabe, quando o líder fiel for embora, a gente não tem como dizer com certeza se o próximo líder que vai vir é um Demétrio, é um Gaio, ou se não é um Diótrefes, que vai trazer muito estrago à vida espiritual da igreja. E vamos concluir a mensagem de hoje. A conclusão da terceira carta, ela tem muita semelhança com a conclusão da segunda carta. João escreve que muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, versículo 13. Em ambas, João declara que tem mais coisas para escrever, mas prefere conversar de viva voz. Versículo 14, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. Nicodemos diz que certas coisas são melhor ditas pessoalmente do que por meio da escrita. E ele diz também que no trabalho pastoral, o contato pessoal jamais poderá ser substituído por outros meios de comunicação. O apóstolo está comprometido não apenas com a instrução, mas também ele anseia em ter comunhão com os irmãos. João, ele conclui sua carta invocando paz sobre Gaio, versículo 15. Ele fala, a paz seja contigo, os amigos te saúda os amigos nome por nome. A paz é o resultado da graça e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. A graça é o que Deus nos dá sem nós merecermos. A misericórdia é o que Ele não nos dá quando nós merecemos. Não merecemos a salvação, mesmo assim Deus nos dá. Isso é a graça. Merecemos o juízo de Deus e Ele não aplica na gente, uma vez que Ele já aplicou o seu juízo em seu único Filho, Jesus Cristo. Isso aqui é misericórdia. O resultado da salvação de Deus é a paz do homem pecador com Deus. Os crentes devem ser solícitos e amáveis uns com os outros. Também é um tema importante dessa carta. Eles devem saudar uns aos outros pelo nome. Eles devem se importar uns com os outros. Eles devem ser amigos. Como o bom pastor que chama suas ovelhas pelo seu nome. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 3. O pastor sábio deve conhecer suas ovelhas pelo nome. Quem diz isso aqui é o Hernandes Dias Lopes. Como o bom pastor chama suas ovelhas pelo nome, o pastor sábio deve conhecer as suas ovelhas pelo nome. Como sábio pastor, João diz a Gaio, saúda os amigos, nome por nome. Ou seja, ninguém deve ser esquecido. Todo servo de Jesus Cristo, ele é importante no reino de Deus. E o líder fiel, ele deve conhecer nome por nome as ovelhas de Cristo. E se preocupar com a vida espiritual delas. Porque o líder do mal, ele só quer se aproveitar das pessoas. Então, assim nós encerramos essa epístola. Princípios maravilhosos sobre liderança cristã. Que nós não nos esqueçamos para termos um padrão correto de liderança e sabermos reconhecer os falsos líderes e não dar nenhum tipo de oportunidade a eles em nossas vidas. Vamos orar. Senhor, te louvamos pela tua palavra rica, tua palavra verdadeira, tua palavra que nos ensina o caminho que temos que andar.
A tua palavra que nos mostra o caminho da sabedoria.